Muito boa noite a todos e a todas. Que grande alegria nós estarmos juntos mais uma terça-feira. Terça-feira é dia de live, onde nos encontramos para juntos estudarmos, para juntos discutirmos, pensarmos e refletirmos sobre a vida, sobre o momento em que nós estamos vivendo, também sobre o momento que estamos atravessando e pensar em perspectivas futuras. E eu quero dizer para vocês que hoje eu quero mostrar para quem ainda não esteve ali no YouTube, quem ainda não esteve lá no meu Facebook, provavelmente dos colegas, este lindo quadro aqui, olha, que diz Vilmar agora há pouco que eu estou pescando ali junto com grande em espírito, em sintonia, né, com aqueles pescadores. Porque os Atos dos Apóstolos mostram para nós a condição de pescar. Jesus disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." E como que aqueles homens tão simples, como nós também somos e devemos ser, se tornaram referência no mundo e puderam, a partir do contato com Cristo, a partir da sua vivência, entendendo as coisas espirituais, a transformação daqueles homens em grandes oradores, em grandes líderes que levaram a mensagem e as boas novas de salvação, porque evangelho significa boas novas de salvação. Boas novas. E nós estamos precisando de boas novas. E eles levaram para o mundo inteiro em tão pouco tempo. Será que nós que queremos uma vida transformada, será que nós que pensamos para além das coisas materiais, também as espirituais, mas mesmo aqui, nas coisas terrenas, a gente gostaria muito de uma mudança significativa, onde as pessoas mais vulneráveis pudessem ser mais acolhidas, onde elas não passassem necessidade, e a gente sabe, como estudiosos que somos da universidade também, como pesquisadores que somos, de que o que se produz no planeta é possível de alimentar todas as pessoas, não deveríamos ter gente passando fome nem necessidade. E as mudanças climáticas estão aí, a COP26 acontecendo, e nós temos que repensar um pouco da nossa vida. Vamos aprender com a experiência deles. Este é um convite que todos nós aqui, eu, Vilmar, o Flávio, a Antônia e às vezes outros colegas que estão conosco, que ainda hoje não puderam vir por compromissos profissionais, ou até por outra situação, Virgínia, parêntese, Virgínia lá da Campina Grande, na Paraíba, hoje está doentinha, estava no hospital fazendo exames. Então, não está conosco e nós vamos orar por ela, inclusive. Mas não está mal, mas com alguma coisa que a levou ao hospital. Então, queridos, é este o dilema da vida humana. Ora, estamos muito bem com a graça de Deus e ora passamos por dificuldades. Será que a gente pode aprender como renovar as nossas energias? Será que a gente pode aprender a ter novas esperanças e levar essa esperança? Bem, esse é o meu desafio. E eu quero, então, agora, ao cumprimentar a todos, que se sintam muito acolhidos, que se sintam felizes, porque essa é uma sala de bate-papo de amigos, passar a palavra, então, à nossa companheira, né? Como dizem os nossos rapazes, eles são sempre muito educados. Primeiro as damas, então, a nossa companheira Antônia. Antônia, por favor, de onde você fala, a sua saudação. E eu falo aqui, de Cascavel, no Paraná, bem pertinho aqui da tríplice fronteira das Cataratas do Iguaçu, para quem nos ouvir de longe, ter ideia em que parte do Brasil eu me encontro. Antônia, seja bem-vinda, querida. Obrigada, querida Irene, muito obrigada. Hoje eu estou com um pouquinho de dificuldade para falar, que eu também estou gripada. Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Quero cumprimentá-la, cumprimentar Flávio, Vilmar, dizer que é uma alegria e um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Meu muito obrigada.
Então, também agora eu quero passar a palavra ao Flávio, né? Flávio, por favor, sua saudação, suas palavras iniciais, fique à vontade. Mais uma vez, gratidão por podermos nos reunir, né, com esse propósito de aprendermos, né? Porque quando a gente se propõe a ser semeadores, ou como a proposta, né, pescadores, é o ato de tomarmos contato com verdades inesgotáveis, que podem, e já tomamos, né? Então, nessa prática dessa sala de estudo, nossas mãos, eu tenho certeza que ficam perfumadas por ter esses contatos com essas sementes que podem e devem ser espargidas, né? Num ato de coragem, e para que a gente consiga experimentar-se, né? Porque o grande objetivo é a experimentação individual, intransferível, esse ato de conhecer a Jesus naqueles que seguiram cheio de competências, né? E que muitos de nós temos e ficamos timidamente vivenciando, né, essas nossas competências. Hoje estou feliz porque fui à Câmara de Vereadores de nossa cidade e protocolei uma data para o movimento espírita. Então, fui lá documentar e assinar, entregar a ação da minha cidadania. E fiquei mais feliz ainda que encontrei a senhora Cleonice, que nos apresentou que ela apresentou a construção de um conselho interreligioso no município. Daí já me passou cópia do documento, né? Como consegui, já consegui, ainda não tive tempo de ler. Então, são movimentos pessoais, intransferíveis, mas de uma certa maneira que é essa a função do semeador, é de estar buscando formas, né, hoje diferenciadas. Eu estou longe do lago para pescar ou da praia, né? Mas muito perto do lago celestial, que é tudo que nos envolve, né? Uma boa noite, falo de Caxias, né? É uma alegria participar dessa atividade agora como testemunho, me renovou a visão em alguns aspectos do que eu posso fazer e devo fazer hoje. E assim tenho feito. Eu estou numa experiência de publicação de áudios livros, o Atos do Apóstolo, em espanhol, inglês, português, chinês, e por aí eu vou indo. Estou experimentando. Convido a todos a experimentarem, né? Quando eu publiquei o primeiro, capítulo 1 a 5 do Atos, eu digo, acabei de entrar na China e não saí do meu palácio residencial. E o acesso está acontecendo. Então, olha a dinâmica desses dias, né? E esse sorriso, essa felicidade, porque eu fico emocionado porque tem como ser eficiente dentro dos nossos recursos já, né? Não precisa de espaço, né? Então, eu estou na prática do sem parede. Vocês me compreendem? Onde estiver, a gente pode agir. Obrigado e sejamos todos bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que felicidade! Olha, eu vi que você me mandou ali a gravação, mas não tive talvez tempo para dar não sei se eu não observei completamente, mas que era um audiolivro que você estava entrando em todas essas línguas, eu não compreendi, eu fiquei muito feliz. É o Evangelho, é a palavra, é o semear, é o pescar, é o semear, é estar ou no mar ou na terra, não é? Que coisa mais linda! Parabéns, Deus abençoe muito essa sua experiência, viu, Flávio? Porque você assim representa todos nós que estamos aqui debruçados para aprender, para estudar, para ler, e é isso aí. As palavras de Deus, as palavras de Jesus têm muito poder e a gente vai transformando nossas vidas e ajudando os demais. Vilmar, por gentileza, meu amigo, suas palavras para nós hoje.
primeiro lugar, eu acho que o Flávio se inspirou naquela história de falar em todas as línguas da semana passada, né? E ele O dom de resolveu. línguas. O céu não é o limite, o céu é apenas é ali para ele. Então ele está transcendendo essas dimensões. Que legal, né? Mas que é a questão da expansão da condição humana. Nós podemos muito mais. Se a filosofia nos ensina que nós somos do tamanho daquilo que pensamos e daquilo que sentimos, nós podemos muito mais do que essa lógica aí da desesperança e do pessimismo. Então, a gente é muito mais do que esse olhar aí estreito sobre a nossa condição existencial. Eu queria dizer, num primeiro momento, da assertiva do Cristo, que é: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham, não é qualquer vida, e a tenho em abundância. Quando eu trago essa assertiva, eu trago aqui que no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso viver, nós devemos buscar movimentos de vida. Paulo Freire diz que há movimentos que são opressores e são necrófilos, que mitigam a existência humana e não querem que a vida brote. E há movimentos que potencializam a vida e a vida se expande. E eu estou fazendo menção a essa frase inicial aqui, porque nós não há cisão entre a dimensão ciência e a dimensão das nossas relações, para dizer da beleza que está a programação do nosso terceiro workshop internacional. Um espaço de potencialização da vida, de buscar alternativas de resiliência, de buscar alternativas de pensar outros modos de viver e de habitar nosso Brasil, nossa América Latina, a partir do enfrentamento das temáticas da desigualdade social, das temáticas da exclusão social, da exclusão digital, de todas as formas que nesse momento começam a demonstrar maior vulnerabilidade. Você tem, e aí eu estou dizendo, dias 17 e dia 18, você tem uma programação que está linda esteticamente, está bonita poeticamente, e está densa epistemologicamente. E aí eu estou dizendo que participem, sim, né? A Rede Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento Resiliente ao Clima está organizando, com sede na Universidade do Oeste do Paraná, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, está organizando um grande evento. Eu estou felicíssimo porque vou ter a oportunidade entre tantas coisas lindas que vai ter lá, de reunir uma das maiores expressões do México que discute educação ambiental popular, junto com uma das maiores educadoras populares, Marilena Loureiro. Então, o professor Calixto, lá do México, falando com a gente, educador sobre uma educação ambiental popular, que se adjetiva, e lá do norte do nosso país, a Marilena Loureiro, que esteve na nossa casa, Flávio, na Casa da Redenção, e que transborda no seu modo de ser uma forma, né, porque é muito mais que teoria, é modo de ser, no seu modo de ser uma forma de compreender a educação. Então, eu queria aproveitar o início da nossa conversa, porque tudo está concatenado, né? A gente está aqui buscando inspiração e a gente está buscando também o combustível, a gente está buscando aqui também aqueles elementos necessários para a manutenção forte da nossa rede do ponto de vista biopsicossócio-espiritual, e a gente está assim dizendo, olha, que lindo, me trouxe muita alegria no meu domingo, professora Irene, quando eu recebi os banners, tá bonito, tá estético, tá naquele grupo da educação ambiental com 51 mil pessoas, já divulgamos, já chegou no México, já atravessou ali a gente divulgando e as pessoas dizendo, mas aonde que é essa rede? E aos poucos conhecendo uma rede que tem mais de 200 pesquisadores em toda a América Latina e América do Norte, enfim, e África e todas as perspectivas. Estou muito feliz com o evento da rede, estamos hoje vibrando pela nossa rede e buscando, como a professora Irene diz, a sustentação das nossas relações. Eu vim para que todos tenham vida, e os espaços de vida devem ser potencializados, principalmente nesse contexto pós-Covid. Gratidão por estar com vocês aqui. É assim que a gente vai se retroalimentando, né? No olhar de um, no comentário do outro, no voo transcendental hermenêutico, né, do Flávio, que não gosta de ver limites. Dia desse ele colocou palestras em francês, ao vivo, lá na nossa casa espírita em Caxias do Sul. Eu falo do Rio Grande, aqui a 180 quilômetros neste momento do Uruguai, mas
minhas atividades estão além fronteiras, estão no México e Porto Rico neste momento, e possibilidades dessa gente se manter essas conexões. Que bom que a gente aprendeu muito com a pandemia, inclusive a enxergar aqueles que estão ali pertinho, que a gente às vezes não olhava tanto. Então é aprendizado, é amizade, né? Aquilo que o Papa Francisco chama de amizade social. Amor universal e amizade social. São outras escalas axiológicas para a gente poder fazer esse enfrentamento em rede. Gratidão. Muito obrigada, doutor Gilmar. É mesmo uma grande alegria e pensar que a gente está conectado em todos esses movimentos, né? Unindo os continentes, mas é isso mesmo. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso papel, sempre com muita alegria, porque eu penso que alegria, paz, tem que estar dentro de nós. É aqui que a gente tem, né? E isso tem muito a ver também, eu até digo para os meus alunos, viu? Vocês me permitam, eu digo para os meus alunos assim, se você tem um link com a espiritualidade, isso vem através da fé, isso vem e pode ser retroalimentado e alimentado e ampliado cada tempo através da fé, através dessa conexão espiritual. Se você não tem esta conexão através de ser alguém do bem, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa do bem no planeta. Se for por este viés, também venha junto. O movimento é o mesmo, né? O movimento é o mesmo. Mas a gente, claro, se você tem esta fé que transcende o dia a dia e que transcende, inclusive, o nosso espaço, né? Porque vai para o Deus do infinito, se a gente tem essa fé, a gente pode ter esta paz dentro da gente. E nós vamos ver aqui na nossa leitura, não, de hoje, inclusive, mas principalmente, na verdade, a partir de amanhã, que esses discípulos muitas vezes foram presos e cantavam e oravam, e estavam felizes e ajudavam as pessoas. E depois eles dão o testemunho dizendo assim, em tudo dai graça, em tudo estejam contentes. Como é que pode, numa masmorra do tempo, por exemplo, depois, mais adiante, né? Numa masmorra lá de Roma, Mamertino, até tive a oportunidade de conhecer só no portal, estava fechado, mas e dizer estar contente é porque está aqui dentro, né? Está no coração e está aqui na fé e na razão. Então, isso é possível. Isto é possível. E é isso que a gente quer aprender, né, Flávio? Vamos aprender cada vez mais. Tenho estudado bastante para aprender, para a gente poder estar aqui junto, para além do que eu já estudei. E eu sei que nós estamos fazendo esse movimento para compartilhar aquilo que estamos estudando. Então, eu quero, neste momento, se vocês me permitem, e depois eu peço que, se alguém se sentir à vontade, possa, no final, finalizar, quem sabe, a nossa live, eu quero pedir a Deus, podemos pedir a Deus para que nos ilumine e que continue conosco? Querido Deus, nós estamos muito felizes neste encontro, um encontro onde nós queremos falar de esperança. Nós queremos falar como é que nós aprendemos cada dia mais a usar do conhecimento que tu nos dás através da tua palavra para sermos mais felizes, esperançosos, para perceber que neste mundo pequeno planetário não há muros e fronteiras, mas sim, Senhor, que nós podemos ser aquilo que a Bíblia, o escrito sagrado, nos diz que nós somos irmãos uns dos outros. E que assim nós devemos repartir também todas as coisas, inclusive o amor, a fraternidade, o acolhimento. Portanto, agora, envia o teu Espírito Santo para nos iluminar. Que o teu Espírito Santo esteja nos nossos corações e cada ouvinte, agora conosco e também aqueles que ouvirão no futuro. Que sejam muito abençoados. Nós pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, estamos trabalhando na sequência com Atos número 3, capítulo 3. O capítulo 3, ele é muito importante,
porque vai mostrar uma situação inusitada. Eu imagino que realmente até Pedro e João, movidos pelo Espírito Santo, fizeram algo muito importante ali, e eu acredito que houve ali algo de crescimento muito grande, incluindo para esses discípulos. Então, nós vamos ler o Atos 3. Eu gostaria da contribuição de vocês para a nossa leitura, e aí a gente comenta, né? Cada um aquilo que acha que deve, que pode destacar, né? A partir desta leitura aí que estamos fazendo. Bom, Vilmar, bom, Antônia, você tem o texto? Você tem um texto aí? Eu não sei se é esse. Certo dia, Pedro e João, é esse? Esse. A cura de um coxo, ou a cura de um, né, de um coxo. Então, por favor, leia até o 10, que conta essa história, e você é uma mulher que gosta de histórias, sociodramatista. Olha aí, mais uma história muito interessante. E aí, depois, Flávio e Vilmar continuam nos ajudando e a gente termina. Vai lá, por favor. Então, eu vou fazer a leitura de Pedro cura o mendigo coxo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Passo a palavra para Vilmar. À vista? 11. A partir do 11. Como ele se conservava perto de Pedro, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito a este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo, Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando ele resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em seu nome, foi o que esse mesmo nome consolidou este homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que deu essa cura perfeita, à vista de todos vós.
Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Passo para o Flávio. Qual o versículo? 19. Tá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor. E envie ele o Cristo, já dantes vos foi indicado Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram também, anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do pacto de Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu servo, e a vós, primeiramente, vô-lo enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Amém, né? Olha só que lindo, gente. Nós temos aí Pedro, juntamente com João, vão ao templo. São três, eu acho que basicamente dois movimentos. Mas o primeiro, Pedro e João vão ao templo e lá eles se deparam com este homem, pedindo esmola. Ok. E segundo, como se agrega uma grande multidão, Pedro faz um grande discurso. E nesse discurso tem dois movimentos. Ele mostra de que o Jesus Cristo que eles crucificaram era o Filho de Deus, e era em nome dele que ele estava falando e pedindo aquele milagre que foi executado aos olhos de todos. E o segundo, dizendo para eles: mas eu entendo que vocês fizeram isso por ignorância. Então, não os maltratando, não fazendo ali como é que a gente diz? Não os acusando pessoalmente, né? E dizendo: vocês e os vossos líderes fizeram por ignorância. E aí eles vêm resgatando e dizendo da promessa de Abraão e que eles são filhos de Abraão. E aí vem uma palavra que o Flávio leu bem no início, que é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu quero, se vocês me permitem, como eu tenho feito, e já passo a palavra a vocês, fazer uma leitura deste livro, que é Atos dos Apóstolos, e eu quero dizer para vocês que ontem eu estava lendo e pensei o seguinte: se vocês gostarem dessa escritora, Ellen White, se vocês gostarem da redação dela, eu amo, eu acho maravilhosa, da contextualização, e é tudo muito de acordo com a palavra. Eu quero presentear vocês, meus amigos. E se tiver alguém no YouTube disser assim, escrever lá: eu também quero um livro, e depois entrar em contato, ou não se importar de deixar o seu endereço, eu vou mandar um livro. Então, eu quero que meus amigos aqui ouçam mais uma vez, porque eu bebo desta narrativa, porque ela só amplia. Veja que lindo, eu achei lindo esse pedaço. Bem, a porta do templo é o capítulo 6 aqui, dizendo assim: os discípulos de Cristo tinham profundo senso da própria ineficiência e, com humilhação e oração, uniram a sua fraqueza à força onipotente. Sua ignorância
a sua sabedoria, do onipotente, não é? Sua indignidade, a sua justiça, e sua pobreza, a sua inesgotável riqueza. Então, gostei de ler isso, porque aí me parece que já temos uma receita de felicidade, né? Ligar ao onipotente para nos completar naquilo que nós somos absolutamente ineficientes. Assim, fortalecidos e equipados agora, não hesitaram em avançar a serviço do Mestre. Pouco tempo após a descida do Espírito Santo, imediatamente depois de um período de fervorosa oração, Pedro e João, subindo ao templo para orar, viram à porta formosa um coxo de 40 anos de idade, cuja vida, desde o seu nascimento, tinha sido de dor e enfermidades. Esse infeliz havia durante muito tempo, olha que lindo isto que ela está nos mostrando, desejado ver Jesus para ser curado, mas encontrava-se quase ao desamparo e estava muito afastado do cenário dos labores do grande médico, Jesus Cristo, claro. Seus rogos finalmente induziram alguns amigos a levá-lo à porta do templo, mas chegando ali, soube que aquele em quem suas esperanças se centralizavam havia sido morto cruelmente. Seu desapontamento provocou a simpatia dos que sabiam por quanto tempo ele avidamente esperava ser curado por Jesus. E diariamente, então, o levavam ao templo, a fim de que os que passavam fossem, pela piedade, induzidos a dar-lhes uma ninharia para aliviar suas necessidades. Então, ao passarem Pedro e João, pediu-lhes uma esmola. Os discípulos, eu gostei de ver isso aqui, porque ela faz uma contraposição muito interessante. Os discípulos olharam-no com compaixão e Pedro disse, olha para nós. Ele olhou, nós já lemos, e ele olhou com esperança de receber alguma coisa deles. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro. Ao declarar desta maneira a sua pobreza, a pobreza dos apóstolos, o rosto do coxo descaiu, mas imediatamente tornou-se radiante com esperança ao continuar o apóstolo. Mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, aqui eu achei lindo isso, né? Na hora que, imagina, ela faz, me fez refletir, imagina, ele pede e eles falam assim, olha, eu não tenho prata nenhuma, eu sou muito pobre. Então, ele fica triste, ele fala, eles não podem me ajudar. Ele também não sabia que eles eram apóstolos de Jesus, era simplesmente alguém entrando pela porta. Mas, quando eles dizem, mas o que eu tenho eu vou te dar, ele deve ter levantado a cabeça e olhado e falado, o que será que eles vão me dar, não é? O que eles podem me dar? E ele teve fé. E ao ter fé, ele levantou e andou. E diz ali na narração, vocês leram, que ele dava glória a Deus, feliz, provavelmente saltitante, não é? Como se andasse a vida inteira, não é? E não teve como os sacerdotes depois negarem o milagre em nome de Jesus. Eu quero passar para vocês, para as reflexões de vocês, por gentileza. Ene, Oi, fale, Zé. faz pensar, né, que para Deus nada é impossível, Isso mesmo. né? E a gente pensar também no perdão, no arrependimento das coisas, e que às vezes não é só o dinheiro. Às vezes uma palavra, uma mão amiga vale muito mais do que dinheiro, né? E às vezes a gente está nessa correria, nessa loucura toda, e às vezes a gente se esquece disso. Então, essas leituras são muito boas para nos fazer refletir tudo isso. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Às vezes nós achamos, não é, Antônia, que na nossa correria, às vezes no nosso, sei lá, dia a dia limitado de tempo, limitado até de bens materiais, às vezes até de dinheiro, de salário, a gente não pode ajudar os outros.
E às vezes também a gente não dá uma mão amiga para quem está precisando, né? Às vezes pede, a gente vira as costas também. E eu aqui em Florianópolis está acontecendo assim uma coisa que não tinha há pouco tempo atrás, que era mendigos na rua. A cidade está cheia de pessoas dormindo na rua, passando fome, e é uma tristeza. Tu vai de manhã no centro, se for bem cedo, tu tem medo. E se for à noite, tu tem mais medo ainda. Então, mas não significa que essas pessoas são ruins. Entende? Significa que essas pessoas não estão tendo apoio. Né? E a gente muitas vezes não dá uma mão, porque às vezes a gente tem medo. Então, isso nos faz refletir bastante. Infelizmente, este mundo se confunde a necessidade com alguma marginalidade que não é tão alta assim. É que nós temos muito medo, pegando ali pela Antônia, né? Por exemplo, quem de nós não diria que para quem não está acostumado, para uma mulher sozinha, por exemplo, é o meu caso, o caso da Antônia, né? Ir em determinados lugares onde tem pessoas muito, muito ali, desassistida, num certo horário da noite, tudo pode ser que a gente tenha uma situação desagradável. E pode ser algum risco. Por quê? Porque junto tem a droga, infelizmente, não é a vulnerabilidade, não é a necessidade. Junto tem a droga. E esses nossos irmãos que estão como é que eu vou usar? Essa dependência química, eu sei que é isso, mas eu queria usar de outra maneira, do evangelho, né? Com esse distúrbio, né? Com esse distúrbio que é a droga, ele não está consciente de si mesmo, né? E a gente tem outros que também, pelo sofrimento, eles entraram por algum caminho do crime e tal, porque o mundo foi muito mal com eles, né? Eu nunca penso, e peço ao Senhor que nunca me permita julgar, porque, pelo contrário, eu vejo que tristeza, eu tenho só tristeza quando eu vejo essas situações. Então, a gente acaba tendo medo, e não é para a gente ter medo, é para a gente olhar nos olhos, é para a gente acolher, é para a gente chegar, é para a gente ajudar, mas existem maneiras também, né, Antônio? Eu vou fechar aqui essa fala, endossando as suas palavras, dizendo, até porque quando às vezes a gente fala do medo, né, a gente fala, poxa, mas por que eles têm medo? É por causa disso, por causa da violência que está aí, que não deveria estar, porque vulnerabilidade, pessoas necessitadas não são violentas, são outras coisas. Mas eu queria dizer que também por isso é que a gente se organiza. E então, se é importante... Para ir juntos, né? Não, desculpa. Para a gente ir juntos. Essas ações da igreja, né? Dos grupos espíritas, católicos, de todas as instituições, aí, as igrejas, enfim. Como é importante, né? O agasalhar, o acolher, alimentar, uma palavra de carinho. Nossa! E é isso. E aí, então, a gente se organiza num grupo, não é? E neste grupo, cada um tem seus papéis e juntos a gente acolhe, a gente leva comida, a gente leva o agasalho, leva a oração, leva o apoio, leva o que for necessário, para caso a gente precise não estar sozinho, porque estar sozinho realmente tem hora que até a gente também não sabe muito como dizer as palavras que aquela pessoa precisa ouvir. 2, 3 juntos, a gente tem mais palavras de acolhimento. Então, é só para dizer isto. É muito triste a gente ver que irmãos nossos estão sofrendo como estão sofrendo nessa situação. Pode passar, não sei se é o Vilmar ou se é o Flávio, quem quer continuar aí? Puxando outras coisas. Flávio, é que isso aí toca no calo dele. Eu sei. Ele é mais experiente, eu sempre escuto ele primeiro. Eu sei.
Não é experiência. Eu estava buscando uma forma de abordagem. E a primeira delas, que infelizmente passa por nossas instituições, muito humanas, que se desviam com muita facilidade do propósito. Quando eu falo nossas, é todas as construções que a sociedade humana organizou, inclusive as de reunião para as práticas da espiritualidade ou busca dessa espiritualidade. E daí, quando a gente vê, né, aquele que nada tem a oferecer, né, justamente porque, eventualmente, nós nos organizamos com tantas preocupações do institucional, que as potencialidades do ser ficam em segundo plano. Daí, quando a gente vê Pedro ali, não tenho. Que bom, nós também não temos. E devemos agradecer por não ter. Mas, né? Mas, eu acho que é isso que nós temos que buscar, essa apropriação, né? E vocês duas, nossas irmãs, colocando a questão do medo, de deambular. Nossas cidades realmente aumentou muito a população. Eu tinha discussão com uma senhora educadora da nossa universidade aqui, na questão da Idade Média estar retornando aos nossos dias, pela precarização do humano, né, no conjunto. Então, o que passa, assim, o Vilmar diz que tem experiência, e eu nunca me esqueço uma situação que me disseram: ai, como tu é bom, tu vai numa vila. E digo: mas eu não vou lá porque sou bom. Digo: tu gosta de abraçar pessoas que estão sem as condições de higiene e de habitabilidade adequada? Digo: eu não gosto, eu vou lá para aprender. Porque a forma de eu desestruturar as minhas crenças e, sobretudo, os meus apegos, né? Porque a gente é muito... Porque a gente olha e fica analisando o outro, mesmo o pobre na rua, o morador de rua. E a gente julga, como bem falou Irene, porque a gente não analisa. Se nós usar a observação, que é uma faculdade que nos potencializa, e pensar como não usar o aditivo. Apontemos uma justificativa para que eles não usem. Nós usamos outros, e, no entanto, porque temos a receita ou porque temos o recurso para ter as condições que temos. Então, eu gosto de ficar nessa observação assim, e tanto é que é uma ação que daí entra, conforme as nossas crenças, das sombras. E daí eu via, tinha um casal que ficava numa praça onde a gente fazia umas feiras da economia solidária, em que eles tomavam um garrafão numa manhã de cachaça. E daí eu, como sou o Vilmar, daí ele tem razão, eu gosto de investigar, né? Daí eu me aproximava: vai, seu Flávio, e ficava conversando. Não, a gente toma, imagina tomar um garrafão, né, em dois ali. Mas a gente fica bem, estou aqui, ó, nós estamos trocando ideias. E, de fato, né, há que se criar um colchão de proteção, e o alcoólico, a química em geral, porque é muito cruel tu deitar o teu corpo num papelão, né, e não saber o que pode acontecer, porque eles também... O medo é uma coisa que permeia as nossas relações, porque eles também têm medo, eventualmente, porque eles têm que depositar o seu corpo numa marquise, em algum lugar, e o inédito pode acontecer a qualquer momento, de furtar o pouco que eles têm, né? Em seguida, eles me relatam as situações, a gente não sabe nem o que dizer, né? Porque hoje ainda me relataram uma, que o cara estava vendendo doces para sobreviver, daí ele largou a caixinha, que foi, né? Quando ele voltou, não estava mais no centro da nossa cidade. Então, é para ver que há um esfacelamento do nosso comportamento.
E para ir fechando, acho que nós, espíritas, temos como a máxima que fora da caridade não há salvação, uma de nossas pilastras. E passa bem por isso, porque os espíritas também nos debatemos nessa questão de como ser úteis a essa realidade. E hoje, como a gente recebeu esse convite do enclausuramento pela pandemia, eu vejo que estamos devagar neste movimento, e é geral, porque as pessoas estão indo para a rua, em qualquer cidade que tu chega, se tu falar com o motorista do táxi, ele vai dizer, aumentou. Não tinha ali, agora temos ali e mais lá. Então, é esse movimento. E ficando com a postura do apóstolo, que eu acho que é o que me chama a atenção, né? E eu acho que deve nos chamar. De nós nada temos. Mas se a nossa antena, né, tiver, né, com esse espírito, né, de sermos assistidos permanentemente pelas forças do bem, pelos anjos do Senhor, a gente pode, né, fazer a diferença. E é com o olhar, né, porque às vezes a gente não tem nada para dar mesmo, né, nem palavras. A gente olha, mas direcionar o nosso olhar e já dizer, né, no sentido que a força soberana da criação da vida se estabeleça. E para fechar, eu tenho uma experiência que eu estava subindo pelo túnel em Porto Alegre, que atravessa em frente à rodoviária em direção a Júlio de Castilho, uma avenida que vai ao centro da capital. E eu subindo o lance de escada, está um corpo franzino, né, esquálido, com a mão estendida, pedindo. E a gente, quando chega, está sempre correndo, mesmo que não... A gente, é o aceleramento geral, e não é de hoje. Daí eu olhei rapidamente e fui espancado pelo cenário. Era uma alma feminina, com um corpo bem comprometido, e estava gestante. E daí aquilo me espancou como se eu tivesse levado um soco na boca do estômago. Eu subi a escada, continuei meu caminho e fui fazer meus compromissos, e aquela dor se tornou profunda naquele. Fui tentando entender. E aí, em um instante, veio a resposta, que Deus é sempre conosco, né? Daí, eu digo, meu Deus, se tu gera vida naquele corpo que parece uma lata de lixo, quem sou eu para me posicionar como acima, como entendedor, né? Aqui nós temos professores, filósofos, educadores. O que é isto, essas posições, né? Diante da vontade daquele que, né, num ato extremado para nos educar e mostrar a sua vontade, gera vida naquela situação tão frágil, tão débil. Então, é o caso do Pedro. Encontrou aquele homem que, por muito tempo, procurava o Senhor, a cura. E quem era Pedro para não dizer, né? Não tenho prata nem ouro, mas... Né? Então, acho que essa é uma grande pergunta sempre para nós, quando encontrarmos esses cenários, que estivermos solos, né? Às vezes deambulando, compromissos, é que a gente possa se lembrar dessas experiências, né, dos apóstolos, né, que nada possuíam. Jesus nada possuiu, nem uma pedra para descansar a sua cabeça. Então, é um exemplo, e a gente fica buscando como fazer, mas não porque a gente não tem os recursos, é porque a gente quer criar outros recursos desnecessários. Então, a gente fica amealhando, né, fica fazendo campanhas, né? Senta do lado, bom dia, boa noite, boa tarde, eu me chamo Flávio, como é que você se chama? Não quer ir lá, eu sempre digo, não quer ir lá para o pastor? Olha, tem vaga.
que é o que acolhe morador de rua, como chegar. Não, 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 não quero. Quando quiser, me avise. Eu posso te levar ou te dar o endereço. Né? É o que eu tenho para oferecer. Viu, Marco? Lindo, Flávio. Lindo. O que é que a gente pode oferecer, né, Flávio? Essa é a pergunta, mas, né? Você frisou muito bem, mas será, né? Com ele, com o onipotente, o que que a gente pode oferecer, né? Porque a gente não tem nada, verdade. Vilmar. Vou tentar fazer aqui um esforço escatológico, hermenêutico, bíblico, né? Que é isso que a gente tenta trazer, né? Essa interpretação para o nosso cotidiano, que vocês estão fazendo maravilhosamente bem. Eu começaria com a primeira pergunta, o que nós estamos pedindo? Né? Ele estava pedindo alguma coisa, nós também pedimos, às vezes até barganhamos. O que estamos pedindo nesses tempos desse mundo pós-Covid ou em travessia da Covid, porque ela ainda não terminou? Talvez a gente, às vezes, estende a mão e pede coisas muito supérfluas. E Deus não nos dá o supérfluo. Deus nos dá o necessário, né? Mas, nesses tempos, o que estamos pedindo, né? E o que vamos pedir, uma vez que a gente se encaminha aí para essa questão do final de mais um ano, né? Antes a gente pedia outras coisas. Talvez a gente tenha que redefinir ontologicamente a nossa existência e pedir questões mais significativas da vida. Então, por isso que eu sempre digo, a Covid mudou a forma de comemorarmos o nosso aniversário. É uma outra relação que eu tenho com a vida. Eu nunca comemorei 2 aniversários tão diferentes como esses últimos 2. E é celebração. É mais do que pedir, é celebrar, porque a gente viu muitos irmãos e irmãs nossas partirem. Então, uma das questões, de que forma a nossa mão está estendida. A segunda questão, que eu acho fantástica, é que 2 características que ele tinha ali, que Irene já tocou, né, desse coxo. E é algo fundamental. Até ontem a gente conversava ainda no nosso estudo lá das leituras espíritas. Ele teve algo que falta, às vezes, para nós. A gente quer a esmola, mas ele teve vontade. A vontade, ela é mobilizadora de muitas outras potencialidades humanas. A vontade sincera, o desejo sincero e firme, tanto é que não acontecia, né? O Evangelho está muito claro disso, não acontecia na época da ideia dos milagres, mas das transformações, se a gente quiser trabalhar a ideia de transformação e não de milagre, ele não acontece para quem não tem vontade, porque quem não tem vontade não busca. Então, a nossa mão está estendida ao quê? Esse é um gesto. Segundo gesto é de que forma a gente estende a mão. Eu estendo a mão no sentido de ser mais um penitente, que estou reclamando da condição, ou eu estendo a mão, e aí entra o terceiro característica aqui dele, ele tinha esperança. Vontade e esperança. Com essas 2 virtudes, nós podemos mudar a nossa condição existencial. Se abrir para outras possibilidades não tidas até então. Vontade e esperança. E aí vem a terceira dimensão, né? Depois da vontade e esperança, que na minha compreensão Antônia já toca nisso, o Irene toca, o Flávio tocou também, todos tocaram nisso, que é do que precisamos com vontade e esperança. E aí eu fico pensando que talvez o que nós mais estamos necessitando dentro dessa ideia de uma caridade não material, a caridade material ela é a mais fácil, segundo o Evangelho. A caridade não material ela é mais difícil, porque ela exige mobilização de outras virtudes, que eu penso que nós estamos precisando muito, mas muito, de acolhimento. Mas eu ouvi ele. Ouviu, mas não escutou. Escutar é muito mais do que ouvir. As pessoas estão precisando de escuta. Ontem
saí aqui próximo da minha casa, estava conversando com um vizinho, aí chegou a irmã dele, 69 anos, 2 irmãs viveram 69 anos. E aí a irmã dele diz, ó, ela partiu faz um mês, saiu o meu chão. E aí o que tu faz? Tu escuta. Depois, aos pouquinhos, quando tem possibilidade, tu começa a falar de esperança e confiança na vida futura, em outras dimensões. Mas tu escuta as pessoas, não há quem não possa realizar essa caridade de escutar alguém e as demandas são múltiplas, desde a alimentação, né, desde o teto, desde do colchão, né, e aí eu tenho essa questão interessante que o Flávio trabalha, a esmola nunca pode ser cobrada, porque senão não é esmola. Dar R$1 para uma pessoa que está ali cuidando do carro, cuidando do estacionamento, é muito simples. O pior é a pessoa, eu não dou porque ele vai usar para beber. Se eu der, ficar esperando, saber para onde tu vai, então eu não fiz uma doação. Quem doa, doa e se desprende disso, faz isso. Isso se chama caridade desinteressada, que é o verdadeiro exercício do amor. Então, esse capítulo de hoje ele nos mobiliza, primeiro porque nós também realizamos isso. O que estamos pedindo? Né? A gente às vezes pede o supérfluo e não recebe daí. Porque a espiritualidade sabe o que nós precisamos. Nós pedimos uma coisa e vem outra. Né? E eu sou muito agradecido a Deus porque a espiritualidade vai indicando situações, vai colocando caminhos, vai colocando o rumo na estrada. Mas o rumo da estrada e as oportunidades, elas não caem do céu. É necessário vontade e esperança. E esse capítulo de hoje me mobiliza muito nesse sentido, porque até nessa condição eu não ficarei eternamente pedindo. Vai ter que chegar um momento, né? E esse evangelho é tão rico, né? A proposta de Jesus é tão rica que eu vou ter que agradecer e louvar. E aí eu achei interessante a atitude dele, talvez que a gente também precisa fazer isso. Sair da ideia só da mão estendida. Somos necessitados, sim, mas também externar a nossa gratidão, né? E aí a gente ressignifica a existência. Eu acho que a Covid ela faz você redefinir as tuas relações com os outros, as tuas relações com aqueles que estão próximos fundamentalmente, a forma da nossa relação com a natureza, e nessa perspectiva de agradecer e de louvar. O louvor dele é um hino. Essa passagem específica aqui, na Igreja Católica, tinha uma música, a gente cantava, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aí a música dizia, fui andando, saltando e louvando a Deus. Muito linda, a gente cantava isso na infância. Mas era, de certa forma, um hino de louvor. Então, você está numa condição de pedinte, de esmola, e você pode chegar numa condição mais sublime de louvor. É um processo que não se dá sem vontade e esperança. E eu fico muito entusiasmado com esse capítulo que me mobilizou para essa aprendizagem hoje. Muito obrigada, Vilmar, por esta reflexão. Realmente, nós precisamos aprender, não é? Isto de nos levantar, de ouvir, de louvar, de nos posicionar e de entender quando o milagre acontece diante de nós. O milagre da vida acontece todos os dias, o milagre do filho que chega para nós, o milagre da família. Então, a gente vê aí uma grande milagres. Eu me lembrei agora, eu quero contar uma pequenina história assim, daqui da minha casa, porque eu acho que é muito interessante, as crianças nos dão grandes lições. Mas antes disso, eu quero receber aqui a nossa amiga Fátima Marcomini, nossa grande amiga. Olha, Vilmar, Fátima conseguiu se conectar. Isso aí, Vilmar, vamos fazer os nossos corações para Fátima. Fátima, se você puder aparecer, obrigada, aparecer. Olha ali. Olha, amiga,
Essa aí é amiga mesmo. Que Sim. bom tê-la aqui conosco. Que felicidade. Fátima, se você quiser falar boa noite, fique aí à vontade para abrir o seu microfone. Estamos na parte final, mas você pode participar conosco. E se puder manter a câmera e participar, se não, também fique à vontade, mas é uma alegria. Você consegue falar boa noite, Fátima? Como você está aí? Linda, Fátima, nossa amiga, né? Bom, enquanto a Fátima está vendo ali se ela tem condição, porque às vezes depende de N coisas, eu quero te contar uma história. Aqui em casa, nós temos na frente. Fale, Fátima. Ah, ela está com dificuldade, vocês percebem? Uhum. Ela está com dificuldade. Ela está tentando ligar o microfone, não é? Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deu, agora deu. Oh, alegria! Bem-vinda! Obrigada, eu cheguei agora da rua, então eu me desculpem em chegar atrasada, mas eu já vou me comprometer de nos próximos chegar antes do horário, me perdoem. Tive um contratempo e acabei chegando só agora, não consegui entrar antes. Gratidão pela acolhida e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigada, de coração. Honra é toda nossa, querida amiga. Nossa, vai ser maravilhoso ter você junto conosco aqui para a gente trocar ideias. Eu estava dizendo, Fátima, eu vou retomar, que eu queria contar uma historinha muito pequena da minha neta. Aqui perto, aqui na frente da minha casa, tem um jardinzinho aqui, tem um pergolado com do lado umas flores, uma hortinha também e tal, e Ana Laura estava balançando e olhando e chamando a atenção da tia para as flores, porque eu sempre, desde pequenininha, falo para Ana Laura, olha como Deus pintou lindo esta flor, veja como olha como ele é caprichoso na pintura das flores. E aí, agora, não sei se vocês conhecem, eu quero crer que conheçam, vocês já viram uma flor linda, mais ou menos grande, assim, chama brinco de princesa? Essas estão graúdas, lindas assim. E agora, então, eu chamei a atenção. E embaixo tem amor perfeito. Vocês sabem que amor perfeito tem todas as cores, muito bem pintadas, né? São lindos. E Ana Laura me ajudou, né, a pintar e tudo. Então, quando Ana Laura chamava a atenção da tia, mostrando os brincos de princesas, que agora estão floridos. E ela dizia, tia, olha que lindo, olha o detalhe, olha como ele é maravilhoso, olha que eu chamo sempre a atenção, olha como é pintado assim no meio, os detalhes tão maravilhosos. Aí sabe o que a Ana Laura disse? Tia, você sabe, eu vou sempre confiar em Deus. A tia disse, é? Por quê, Ana? Porque você vê como ele é cuidadoso. Veja cada coisa mais linda que ele faz para nós. E no quintal tem alguns pés de fruta também. Inclusive, você, Flávio, que colocou aqui esse lindo cacho de uva maravilhoso, aqui nós não temos essas rosadas, mas temos aqui uma parreira com poucas, não é grande ainda, mas com verdes, estão verdes, e ela fica encantada. E tem amoras também, umas amoras muito bonitas, assim, grandes, muito doces, que já terminaram, goiaba, e ela ama todas as frutas. Então, ela dizia isso, porque olha como Deus é maravilhoso, olha os milagres que ele faz, né? Em nossa vida, na verdade, ela estava nos dizendo. Então, é isso que eu queria dizer ao encerrar da minha parte, né? A minha contribuição hoje. Olha os milagres que Deus faz na nossa vida, né? O sol, a chuva, uma verdura bonita, uma flor bonita, uma pessoa que te acolhe com carinho, o seu lar, a sua casa, a sua cama macia, o seu alimento, são tantos, são milagres, né? E todos os momentos, não é todos os dias, todas as horas, sem dizer o ar que respiramos, né? E o dom da vida. Então, que a gente possa olhar para os milagres e ter esse coração feliz e agradecido. Porque se tivermos o coração feliz e agradecido, nós vamos evitar muito das tristezas, dos aborrecimentos e dos adoecimentos da nossa vida, não é? Eu quero, então, agora passar a palavra a vocês, meus amigos,
para as últimas palavras de encaminhamento, para a gente fechar a nossa live, e que cada um fale aí, né? E não se esqueça de dizer o que este momento juntos aqui representou. Qual é a palavra ou qual é a expressão que você quer frisar para o dia de hoje, mas se para além disso você quiser também fazer uma consideração pequena, agora é o momento da gente encerrar. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Para mim, é esperança e gratidão. Obrigada, Antônia. Para mim é alegria, né? Alegria por estarmos juntos. Eu gosto da expressão também do Papa Francisco, que é amizade social, e aí eu externo a amizade social e a felicidade por encontrar a Fátima aqui, que é uma irmã de causa mesmo. A gente sempre está longe, mas conectado, nos conectamos muito mais às vezes do que as pessoas que estão próximas, e eu aprendi no Evangelho que as verdadeiras relações são de alma para alma. Então, a gente transfere. Bem-vinda, Fátima. E todos vocês, obviamente. Quero, com essas palavras, né, fazer o meu encerramento, colaboração. Posso falar só um pouquinho, Arlete? Pode sim, por favor, Fátima. Fique à vontade. Claro que sim. É muito rápido, porque eu não deveria nem me manifestar, porque eu cheguei atrasada. Não, por isso. A todos pelo contratempo, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite do Vilmar, né? E fiquei mais feliz ainda sabendo que a Irene estaria aqui também, uma amiga de longa data, né, Irene? E é tão difícil esses momentos, assim, a gente tirar um espaço da vida da gente para falar de Deus, para falar da espiritualidade, para romper esse pragmatismo que a gente tem no dia a dia, né? E eu sou tão grata a Deus por ter me colocado o Vilmar, a família dele na minha vida, né? A Irene, tantas pessoas queridas que me ensinam tanto todo dia, de uma forma ou de outra, sempre estão me ensinando alguma coisa. E hoje eu estava justamente pensando, né? Como Deus é generoso, né? Um convite assim que veio e me arrebatou já de cara esse convite, já me deu vontade de participar, sabe? E eu até disse para o Vilmar, puxa, Vilmar, eu estou num momento que eu realmente preciso muito desse tipo de concentração, sabe? De parar, dar um tempo para o espírito, olhar para dentro, me recolher e, ao mesmo tempo, aprender com vocês, né? Que eu tenho certeza que vou aprender muito com vocês. Então, eu tenho, assim, uma gratidão muito grande pelo convite, uma gratidão muito grande pela receptividade, e uma gratidão muito grande por ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, como eu vou conhecer aqui, e, ao mesmo tempo, de rever dois amigos muito queridos, que são a Irene e o Vilmar, né? E é algo assim que, puxa, no meio de tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, eu me sinto assim muito privilegiada de ver que vocês mantêm um grupo, mantêm uma identidade, mantêm uma força, mantêm um trabalho tão bonito, né, de uma certa evangelização, não sei se o termo poderia ser esse, quando ninguém tem tempo para mais nada. Então, assim, eu sou muito grata a essa oportunidade, muito grata mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, amiga. A gente que ganha muitíssimo com a sua presença. Aqui não precisamos nunca nos desculpar, a gente aqui só é acolhido. Então, e a gente fica extremamente feliz. Estamos radiantes com a sua presença e ainda mais em saber que podemos contar com você e que você gostou e ficou feliz. Então, eu quero passar ao Flávio e dizer a ele, Flávio, será que após as suas palavras você gostaria de fazer a nossa oração final para encerrar e pedir pelos que todos nós e também por aqueles que nos ouvem ou vão nos ouvir, né, no futuro, porque a gente quer que as bênçãos cheguem até eles, não é? Por favor, não. A Antônia falou as considerações finais? Porque eu fico tão aceso, e eu acho que a palavra eu vou reforçar, ontem no estudo a gente falou, que é vontade, né? Que pode nos autopotencializar
a gente buscar essa vontade. E eu, seguidamente, não é de hoje, eu sempre pergunto por que faço, né? O pouco que a gente faz. E daí eu não tenho a resposta, mas eu só tenho uma. Mas eu quero fazer. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que esse deve ser... Isso em qualquer área da nossa vida. No trabalho, nas relações. Às vezes a gente, na família, temos que silenciar, né? A gente não precisa saber por que está silenciando. Mas precisa saber que temos que querer fazer porque vamos construir, né, a paz. E a paz não se negocia. Né? Eu lembro de Madre Teresa. Não, vamos falar de paz, não falemos em outra situação que não seja o nosso comportamento na direção da pacificação de nós mesmos. Né? E hoje a palavra, além dessa boa vontade, né, de querermos fazer, nós assumimos a nossa consciência celeste, volta, que eu acho que nós temos que assumir essa cidadania nossa, somos seres espirituais, e realizar muito, apesar de não termos a prata, o ouro. Mas o que nós temos, né, transcende todo o significado da ilusão da materialidade. Eu acho que é isso que nós temos que nos potencializar. E isso fica um chamado, né, para nós que tomamos parte das nossas práticas de espiritualidade, para que mudemos a nós e que possamos repercutir nas instituições que tomamos parte, para que elas, de fato, se tornem instituições para o terceiro milênio, que atendam às demandas desses dias, em todas as áreas, porque o espírito, ele voeja em todas as áreas. A gente não pode, porque normalmente o apego a essa realidade a gente fragmentou setores, mas buscando posições. Se a gente fragmentasse para melhor fazer o serviço, nós queremos as posições. E eu convido a todos, então, que possamos permanecer exultantes, alegres, né? Cheios deste poder invisível, que é tão invisível que nos toca e permeia a nossa intimidade e pode nos acender e fazer que cada um de nós ascenda na compreensão, na capacidade de amar. E para que isso se mantenha, ou que nós alcancemos, que é sempre a nossa meta, assim como o coxo na porta do templo, que nós possamos permanecer diante de nós, o templo que Jesus e que Deus nos deu para nós morarmos, não negociando, mas vivenciando a nossa experiência. E daí nós dizemos assim ao Senhor de nossas vidas, que Ele permaneça com todos. E, em particular, queremos interceder no teu altar, que é a natureza inteira, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que experienciam o abandono em ruas de nossas comunidades. Eu tenho certeza que o abandono é de nós, seus irmãos de caminhada, pelo despreparo e nosso medo de estarmos com eles. Mas também já compreendemos que tu, o Senhor da vida, está com todos, alimentando, enchendo de esperança, para que na lição de aprendizagem daqueles que não têm a fortuna, o pão, o lume no seu fogão, mas temos a ti e eles também têm a ti. E isso é motivo de pacificação do nosso fazer, do nosso entender. Por isso, aos meus irmãos e irmãs que estamos aqui nesta sala, fazendo essas considerações, Senhor, nós só queremos estar repleto da tua presença no cotidiano, para que possamos, em teu nome, curar, libertar, promover,
edificar, libertar, e assim sentiremos-nos muito felizes. Não porque o fizemos, mas porque tu, Senhor, assim o quis e permitiu que seus servidores celestiais transformassem as nossas realidades. Em teu nome agradecemos. Que assim seja. Amém. Amém. Que linda bênção. Muito feliz, então, nós nos despedimos de todos vocês e convidando para estar conosco na próxima terça-feira, às 20 horas. Vamos esperar você que está aí participando conosco através do YouTube. Também nós sempre colocamos o nosso link direto lá no Facebook e pedimos e os nossos colegas também multiplicando esses links, porque a gente gostaria que você deixasse lá se inscrevesse, que você também deixasse ali, como costuma se dizer, né, o seu like, mas especialmente isso, que você possa deixar ali sua pergunta, sua necessidade de troca, enfim, de que a gente possa falar, que a gente possa dialogar. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite, uma semana abençoada, porque semana que vem estaremos aqui. Eu vou agora encerrando esta transmissão e continuaremos aqui, por favor, meus amigos, por um minutinho, para combinarmos a próxima semana. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Um abraço.